Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui nessa manhã, começando mais uma escola bíblica e é muito bom estar com os irmãos, muito bom, mesmo nesse período difícil de pandemia que a gente está vivendo, usar mecanismos como esse, né, como o YouTube, né, e poder estar em contato com os irmãos, tá? É, Se inscreva no nosso canal, acompanhe todas as notificações aí, ativa o sininho e acompanha tudo que a gente está fazendo como igreja. Os dias não são fáceis, né? Mas se a gente pode usar mecanismos como esse para poder falar o coração da igreja através da ação do Espírito de Deus no nosso coração, né? É muito bom sentir o cuidado de Deus, apesar das circunstâncias, tá bom? Meus irmãos, nós vamos orar para iniciar esse tempo de escola bíblica, orar pedindo a Deus que nos dê o discernimento espiritual, né, para falar aquilo que vem da parte dele, aquilo que é da vontade de Deus para a nossa vida. E você compartilha a nossa live, fala para as pessoas e que você seja nessa manhã edificado pelo Senhor, que o Deus fala ao seu coração tremendamente, tá bom? Vamos orar nessa hora. Soberano Deus, eu quero, Pai, te agradecer pelas nossas vidas, agradecer pelo teu cuidado, agradecer pela tua ação, agradecer por essa manhã, por esse domingo que se inicia e pedir que o Senhor, Pai, nos ajude em tudo a honrar o teu nome, a cultuar o Senhor. Pai, abençoa a igreja, a primeira igreja Batista de Areias, cada irmão, cada membro da igreja, que o Senhor abençoe as famílias, a cidade de Areias, Pai. Tem misericórdia de todos nós nesse momento de pandemia. E peço ao Senhor por essa hora agora de escola bíblica, que o Senhor, Pai, nos instrua, nos ensine acerca da Tua palavra, acerca dessas lições que estamos estudando de maturidade cristã, que são inspiradas na Tua palavra. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando um material de escola bíblica, um material discipulado, que é uma revista chamada Maturidade Cristã, certo? E nós estamos estudando cada domingo uma lição sobre essa revista. Nós vimos sobre o discípulo e, se eu não me engano, o seu relacionamento com o próximo. E hoje nós vamos falar sobre o discípulo e o seu testemunho, tá? A perspectiva de testemunho cristão que a gente vai perceber nessa lição hoje, tá bom? Quais são os objetivos dessa lição, de toda a lição, tá? Não sei se a gente vai conseguir ter tempo de trabalhar toda. Mas os objetivos é conceituar o que é testemunho cristão, certo? Biblicamente, conceituar o que é isso, declarar o objetivo do testemunho cristão, entender quais são os parâmetros que envolvem, o que objetiva, né? Quais são os objetivos do testemunho cristão, declarar a condição essencial para a existência de um testemunho cristão efetivo, certo? Declarar as fontes do testemunho cristão e discorrer sobre as condições indispensáveis à eficácia do testemunho cristão que a gente tem que se atentar, tá bom? Vamos lá. A introdução aqui da lição diz o seguinte, ó, testemunho é aquilo que se declara a respeito de uma pessoa, de um fato, com o objetivo de produzir convicção em alguém. A palavra testemunho é do uso corrente nos tribunais, né, nas ações judiciais, onde se designa a declaração que uma testemunha presta em juízo, objetivando convencer o juiz ou os jurados encarregados de emitir uma sentença declaratória da inocência ou da culpa de um réu. O testemunho é alguém que vai, no processo judicial, fundamentar a situação do réu, né? Ou para acusar ou para livrar, né? E no testemunho cristão tem uma relação parecida, tá? O nosso testemunho, ele vai nos ajudar a dar credibilidade às pessoas quanto à ação de Deus em nossa vida. Quando falamos de testemunho, admitimos a existência de três pessoas interessadas. A primeira delas, a primeira pessoa que se interessa aí na questão do testemunho, é a pessoa que fala. A segunda é o julgador, a pessoa que ouve e a que deve ser convencida. A terceira é o réu, a pessoa de quem se fala e, de maneira muito clara, a maior interessada em toda a história que se desenrola antes os seus olhos. Pouco antes de Jesus subir aos céus, depois de sua ressurreição, ele encarregou, né, os seus discípulos de serem testemunhas até os confins da terra. Ele disse isso para os discípulos, tá? Dessa forma entendemos que no testemunho cristão a pessoa que fala
A pessoa que fala é o discípulo, é a testemunha. A pessoa que ouve, que deve ser convencida, é o julgador, é aquele que vai julgar a nossa fala, daqueles que falam, né? E quem é essa pessoa é o mundo. A pessoa de quem se fala e espera ansiosamente por um testemunho eficaz, portanto, é o réu, é Jesus Cristo, nosso Senhor. A imensa responsabilidade, então, que nos cabe como discípulos do grande mestre é apresentar ao mundo um testemunho muito convincente de Jesus Cristo. Então, olha só, você tem que convencer as pessoas acerca de quem é Jesus, acerca da verdade sobre Jesus. E você que é a testemunha disso, você que vai testificar para outras pessoas sobre isso. Jesus fez isso com os discípulos e deixou isso como missão para a igreja, tá? Deixou isso como mandamento da igreja, de nós irmos, né, fazermos discípulos. E a ideia aí é testemunhar. Até que em Atos 1:8 ele diz: ao descer sobre vós o Espírito de Deus, vocês serão minhas testemunhas, né? Em Atos 1:8 Jesus fala isso. Então sabemos então que essa afirmação pode parecer estranha, uma vez que Jesus Cristo não está em julgamento. Mas se por um lado a pessoa de Jesus Cristo não se encontra sob suspeição, por outro seus ensinos são questionados a cada momento e as pessoas questionam a veracidade deles, tanto no mundo quanto dentro da igreja. Então, por isso que precisamos testificar para as pessoas acerca de Jesus, acerca dos seus ensinamentos, porque as pessoas questionam muito a verdade sobre Jesus, tá? Quais são os objetivos, então, deixar claro isso. Quais são os objetivos do testemunho do discípulo? Como cristãos que somos, estamos interessados em que o nosso testemunho a respeito de Cristo e de sua obra seja o mais efetivo possível, seja o mais verdadeiro possível. Desejamos que o nosso testemunho tenha poder para deixar claro ao mundo o fato de que Cristo que pregamos tem poder suficiente para promover não apenas a transformação da natureza humana, mas também o aperfeiçoamento das estruturas sociais, levando ao mundo ser muito mais justo, menos violento, onde os direitos individuais da pessoa humana, sejam plenamente respeitados. Então, o testemunho cristão ele vai ajudar a gerar impacto na sociedade, porque a vida humana vai ser transformada por causa de Jesus, e isso também vai colaborar para mudanças relevantes em outros aspectos. E Jesus ele promove isso, a mudança integral na vida do homem, tá? Então isso é muito importante ressaltar, como diz aqui na lição. Para atingirmos então tal objetivo, devemos estar cuidando de nossos aspectos muito importantes, de alguns aspectos muito importantes do nosso testemunho. O primeiro aspecto é a exatidão do conteúdo das declarações que fazemos a respeito de Cristo e de suas doutrinas. Como o conteúdo ele precisa ser exato, tá? Nós não podemos negociar valores. Então, quando nós falamos de Jesus, precisamos estar declarando verdadeiramente, com muita exatidão, aquilo que ele fez em nós. Precisamos falar isso e mostrar isso para as pessoas. O segundo é o poder, né? O poder de produzir convicção. O ideal do cristão é que o seu testemunho seja exato em seu conteúdo, apresentando ao mundo um retrato fiel de Cristo e de seus ensinamentos, e que seja de eficácia indiscutível, de forma que qualquer pessoa que dele tenha conhecimento fique tomada de mais genuína convicção de que o mesmo poder que operou ao tempo em que Jesus andou entre nós, opera também ainda hoje nas nossas vidas e pode operar na vida daquela pessoa que está ouvindo também. Então, nós temos que ser testemunhas fiéis de fato da ação de Deus, porque ele mudou a minha vida, ele mudou a sua vida, e por isso que temos que testemunhar, tá? Esse é o grande objetivo do testemunho cristão. Quais são as condições para a existência de um testemunho efetivo? Quais são as condições? Nesse estudo agora, nós estamos interessados em discutir o caráter do conteúdo do testemunho cristão e as condições que garantem, então, essa eficácia do testemunho, certo? Inicialmente, precisamos estar conscientes do fato de que, para testemunhar, não é necessário ser teólogo ou reunir um grande cabeçal de conhecimentos, não. Evidentemente, quanto mais conhecemos de Cristo, mais completo será o nosso testemunho. Mas o fato importante que precisamos ter bem claro diante de nossos olhos é que qualquer pessoa genuinamente convertida pode dar o seu testemunho de maneira convincente. O irmão que se decide no culto da igreja no domingo pela manhã pode dar seu testemunho, certo? No culto da noite, no mesmo dia. Então, qualquer pessoa que de fato, de maneira muito genuína, verdadeira, entrega a sua vida para Jesus,
pode dar testemunho. Então, o importante é a conversão, relacionamento com Deus, para poder se testemunhar. Como você vai falar de algo que não conhece? Como que você vai falar de algo que você não tem relacionamento? Certo? A única condição indispensável à existência de um testemunho eficaz é a prévia ocorrência de uma experiência pessoal com Jesus Cristo. A palavra de Deus narra a história de um homem cujo testemunho foi convincente. Trata-se do cego de nascença que Jesus curou. Imediatamente depois de sua cura, ele foi inquirido pelo tribunal judeu a respeito do caráter do homem que havia curado, Jesus Cristo. E não tendo outras fontes de informação, respondeu: o homem se chama Jesus. Ele fez um lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai a Siloé, lava-te. Eu fui, pois, lavei-me e fiquei vendo. Como lhe perguntassem a esse Jesus era pecador, respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa eu digo: eu era cego e agora vejo. Então, esse tipo de testemunho que a gente precisa relatar. Nós não precisamos saber tudo sobre Jesus, né? Mas se de fato ele mudou a nossa vida, se a gente teve um encontro pessoal com ele, nós temos que testemunhar disso, certo? Podemos considerar até que o testemunho do cego foi pobre de conteúdo, mas foi muito rico em relacionamento, né? Em intimidade com Cristo, porque foi um singelo testemunho de como Deus operou na vida daquele homem. À medida que você amadurece, o seu testemunho primário deve se enriquecer. É sugestivo o fato de Jesus haver selecionado antecipadamente as suas testemunhas e ter preparados nessa caminhada com eles. E depois eles começaram a ser homens que entenderam, depois de algum tempo, eles começaram a entender. Então, uma das testemunhas mais famosas do cristianismo primitivo, depois dos discípulos, vamos dizer assim, foi Estevão, né, o diácono da igreja de Jerusalém, que morreu apedrejado por causa da defesa pública que fez de Jesus Cristo. O seu testemunho constituiu-se da citação de textos da Bíblia que falavam a respeito da história de seu povo e das promessas sobre a vinda de Jesus Cristo. Ainda o testemunho mais eficiente e mais genuíno é aquele que se baseia nos fatos narrados da Bíblia, tá? Então, a base do conteúdo da sua testemunho deve ser o conteúdo bíblico. Quando eu falo de Jesus, eu estou falando da Bíblia, né? Porque a Bíblia é a revelação especial de Deus que revela a pessoa de Jesus Cristo, certo? Evidentemente que o conhecimento da Bíblia não substitui a experiência pessoal com Jesus Cristo, mas a enriquece na medida em que explica de acordo com o plano de atuação de Deus na vida de toda a humanidade. O discípulo que deseja aprimorar o seu testemunho, torná-lo mais fiel e mais convincente, deve dedicar-se ao seu estudo, né, criterioso e sistemático da palavra de Deus, porque ela é a fonte de onde emana o conhecimento a respeito de tudo quanto Jesus fez e ensinou, tá? Então a palavra de Deus é a nossa fonte, né? A nossa fonte de regra, é a nossa fonte para basear o testemunho sobre Cristo, é a nossa base para tudo, é a Bíblia Sagrada, tá? Algumas condições para que o testemunho produza o efeito desejado. Agora que já conhecemos as fontes para o material constitutivo do nosso testemunho, nossa experiência pessoal com Cristo e o conhecimento da palavra, passemos a considerar as condições para que o nosso testemunho produza efeito desejado, ou seja, para que a gente consiga convencer os homens que aquilo que lhe estamos transmitindo é uma verdade que precisa tocar as vidas, tá? Primeira coisa, a primeira condição é a nossa convicção sincera. Jamais devemos tentar convencer qualquer pessoa de algo que eu não esteja plenamente convencido, certo? Então, conta-se que um grande filósofo anticlérigo, né, que era Voltaire, um pensador francês lá do movimento iluminista, ele foi surpreendido porque ouviu atentamente a mensagem de um pregador protestante. O interlocutor, sabendo de sua fama de ateu, porque não aceitava o Deus do clero, perguntou-lhe: como é, senhor Voltaire, o senhor acredita no que aquele homem diz? O filósofo simplesmente respondeu: eu não acredito, mas ele acredita por causa da convicção do que ele falava. Então aquilo chamou a atenção de Voltaire. Um testemunho sincero, mesmo quando não chega a produzir convicção, consegue pelo menos o respeito dos ouvintes, tá? Então nós precisamos ter isso, o respeito. Quando testemunhamos de Cristo, por mais que as pessoas não acreditem no nosso discurso, mas elas nos respeitam. Tem muito crente que não gera credibilidade nenhuma, não tem respeito algum, e isso tem que ser revisto a sua vida e a sua condição com o Senhor, o que é que ele tem testemunhado. A segunda condição para que o testemunho seja convincente é que o nosso comportamento seja coerente com ele,
que haja uma conexão do que se fala e do que se faz. Muitos, infelizmente, não têm essa conexão, não é? O discípulo deve ter um método de trabalho diferente. O seu comportamento deve ser coerente com sua pregação. E isso é importantíssimo. Um outro fator importantíssimo está em que o testemunho oral pode ser omitido. Para tanto, basta ficar de boca fechada. O testemunho comportamental, por outro lado, sempre existirá. Então, se não produzir efeitos positivos, produzirá efeitos negativos. O mundo se convencerá de que não vale a pena aceitar Jesus Cristo porque ele não conseguiu produzir em nós, senão uma mudança de discurso. O nosso comportamento precisa coadunar com o nosso discurso, tá? Comportamento, o que as pessoas veem de nós, precisa coadunar com o discurso. Além disso, o testemunho cristão é um compromisso muito sério, tá? Estamos testemunhando de Cristo, que foi perfeito, que nada pecou. Testemunhar não é um ato facultativo, mas sim uma obrigação para os cristãos. Nunca será demais lembrar que a palavra designada para testemunhar nas páginas do Novo Testamento é mártir. Palavra que em nossa língua assumiu o significado de alguém que expõe a sua própria vida a riscos para não omitir o seu testemunho. No texto grego, no texto original, a palavra testemunhar significa aquele que é mártir, né? Aquele que dá a sua própria vida. Então Deus espera isso de cada um de nós, fidelidade de toda a prova em nosso testemunho, a ponto de, se necessário for, nos dispormos a perder tudo, até mesmo a vida, para permanecermos fiéis. Meus queridos, eu queria concluir dizendo o seguinte: o objetivo fundamental desse estudo foi mostrar a você a importância do testemunho e as condições indispensáveis para que ela possa se tornar realidade em nossa vida. É importante que você fique ciente de que este estudo é apenas o começo. À medida que crescemos na vida cristã, surgem novos desafios. Por isso é indispensável que você faça parte dessa vida discipular da igreja, que você testemunhe do Senhor, que você aprenda do Senhor todos os dias, tá bom? Então mantenha seu relacionamento com Deus, mantenha sua integridade, mantenha a sua vida de orientação bíblica, de buscar a palavra de Deus, porque é isso que vai nos ajudar a testemunhar do Senhor e sermos repletos de sabedoria da parte do alto. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a igreja, né, os irmãos que estão nos acompanhando aqui, os nossos amigos, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, eu quero, Pai, agradecer por essa inspiração do Senhor ao nosso coração, de que vale a pena testemunhar, que vale a pena confiar no Senhor, que vale a pena acreditar na Tua palavra. Nós te agradecemos por esse momento tão especial de escola bíblica e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Às 18 horas estaremos juntos para um tempo de louvor, um tempo de adoração ao Senhor e um tempo de exposição da palavra para que cresçamos espiritualmente. Deus te abençoe. Estamos juntos, queridos.